Olá, eu sou a Tâmile Rueda, eu sou bióloga e eu vou apresentar o trabalho Regularização de construções em áreas urbanas consolidadas por diagnóstico socioambiental em Brusque. Esse trabalho foi desenvolvido pela Jaciara, que na época era minha orientanda de TCC. Então, devido à grande migração da população rural para a área urbana, as cidades brasileiras elas vêm crescendo de maneira desordenada nos últimos anos. Segundo dados do IBGE, de cada 10 pessoas, por exemplo, 8 residem em áreas urbanas. Esse crescimento ele contribuiu muito para a expansão das cidades, mas também trouxe consigo graves problemas de infraestrutura. E um deles é a questão do aumento dos assentamentos e ocupações inadequadas e ilegais. Diante desses problemas gerados, a população se obriga a migrar para lugares como fundos de vale, áreas de preservação permanente, caracterizados como ocupações irregulares. Entre essas áreas estão as chamadas APPs, uma das áreas mais afetadas pelas ocupações irregulares, e por isso é necessária a regularização desses assentamentos através do diagnóstico socioambiental instituído pela Instrução Normativa número 18 da Fundemo, que segue as diretrizes do Plano Diretor. Então, a definição de área urbana consolidada, ela foi dada pela Lei 13.465 de 2017. Ela é aquela que é incluída no perímetro urbano, em zona urbana, com sistema viário implantado, organizados em quadras e lotes edificados. Tem a presença de, no mínimo, por exemplo, 3 equipamentos de infraestrutura urbana, drenagem, esgoto, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica e limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. O objetivo geral desse trabalho é descrever os procedimentos para regularizar essas construções em áreas urbanas consolidadas e objetivos específicos são caracterizar as áreas urbanas consolidadas e a legislação específica, verificar junto à Fundema quais as etapas para regularizar essas APPs, conhecer o número de processos de regularização através de diagnóstico socioambiental e caracterizar os tipos de construções que submetem aos processos de regularização através do diagnóstico socioambiental. Os materiais e métodos. Então, ela foi uma pesquisa com abordagem qualitativa, método exploratório e descritivo, tipo de pesquisa bibliográfica, estudo de caso. Foi feito um instrumento para coleta de dados, que foi um questionário com 18 questões, que é uma entrevista, sendo uma entrevista semi-estruturada. Foi feito para uma das engenheiras responsáveis de áreas ambientais da Fundema, e foram analisados, então, 77 diagnósticos de 2015 a 2017 para obtenção de algumas informações, conforme a gente vai estar mencionando aqui. Então, em relação à regularização, né? Então, para regularizar essas áreas, existem duas situações. As que foram construídas antes de 2012, quando a Lei 12.651 não estava sendo decretada ainda, e a outra que é a situação que é a partir dessa lei, né, onde o processo é realizado por meio da análise do diagnóstico socioambiental. E aí a pessoa recebe uma declaração de inserção de imóvel em área urbana consolidada, em que a edificação está sendo e que será construída. A instrução normativa 18, ela busca realmente padronizar e regularizar essas propriedades, né, localizadas em APPs. Em relação ao índice de processos de regularização, então foram até 2017, a partir da Lei Complementar 236, 77 processos aprovados. Aqui é o número de processos aprovados ao longo dos anos, e esses receberam a declaração de inserção de imóvel em área urbana consolidada. Então, vocês podem ver que no ano de 2017 foram 45. Aqui, em relação aos bairros, né? Então, o bairro Bateias foi o que teve maior número de regularizações aprovadas, e seguido aí dos bairros São Pedro, Águas Claras e Souza Cruz. Em relação à regularização, apenas as áreas consolidadas de edificações foram identificadas no município, e a consolidação de edificação em área urbana consolidada foram de 40 regularizações. As construções que submetem ao processo de regularização, né? Elas podem ser edificações familiares ou multifamiliares de caráter comercial ou industrial.
E os motivos é quando elas precisam de alvará de construção para regularização da edificação, perante o IBPLAN, que é o Instituto de Planejamento, ou por denúncia. As dificuldades encontradas para a regularização dessas áreas. Então, existem algumas questões que acabam incomodando, né, ou que podem indeferir o processo, por exemplo. Matrículas de terrenos irregulares, contratos de compra e venda de terreno com áreas menores do que informado na matrícula, construções recentes, localizadas entre os 15 metros, que configuram totalmente dentro de APP, e não esquecendo que se a área em questão para análise estiver em área de risco, esse indeferimento já é feito de forma definitiva. E às vezes, nos demais casos, às vezes é necessário aí, se o indeferimento é temporário, por exemplo, o proprietário tem que fazer a correção das documentações. E a instituição deixa claro que ela é o único órgão que emite esse parecer. Os benefícios ou não com a regularização. Então, para o requerente, não existe nenhum benefício de caráter econômico, né, que possa ser obtido por meio da declaração. O mais importante é que ele vai estar regularizando a sua edificação ou a área, no caso que é uma inserção de imóvel. Com isso, ocorrerá também um aumento da área que ele poderá utilizar para futuras construções dentro da PP, porque o mesmo vai receber o direito de usufruir de uma área maior, né, sendo ela de 15 ou 30 metros, dependendo da largura da margem do rio. E as melhorias, né? Uma das questões que que a engenheira ambiental afirmou é que está difícil de a instituição executar é o acompanhamento das áreas que já foram regularizadas e que precisam ser fiscalizadas de maneira mais regular. E outro quesito será a implementação das metragens para flexibilizar essas construções em áreas de APP. Em relação às considerações finais, então esse trabalho ele acabou atingindo o seu objetivo geral, seus objetivos específicos. Entre as dificuldades apresentadas na elaboração de trabalho, destaca-se a complexidade sobre o tema exposto, já que não tem um certo padrão para regularização. E, por exemplo, às vezes, num processo, cada caso, né, cada projeto, cada imóvel é diferente. Isso pode causar divergência até mesmo entre os técnicos. Portanto, é importante que seja feito de forma mais coerente possível. E aqui são as nossas referências e aqui os nossos contatos. Obrigada, então, SUS, pela oportunidade de a gente estar apresentando esse trabalho no evento. Até mais.